Boa noite, Tite, Juan, Luana Trindade aqui da Flá TV. Uma vitória importante no Campeonato Brasileiro, uma vitória também que marca as despedidas, né, do Filipe Luís e do Rodrigo Caio. Queria que você, Tite e Juan, também comentassem um pouquinho a respeito desses dois jogadores que hoje deixam o Flamengo, né, são ídolos da nação, mas que deixaram o Flamengo hoje, o Filipe Luís se aposentando e o Rodrigo Caio não renovando com o clube. Boa noite, eu faço o início, depois o Juan complementa. Dá para a gente fazer uma grande partida, homenageando dois grandes ídolos e fazer com que essa homenagem ela se reverta em concentração, em competitividade, em bom desempenho, em resultado que não condiz o que foi o jogo. Agora, também sabe que o futebol ele é assim, então não traduz tudo que é a tua superioridade em número de gols e fica esse nosso sentimento, mas fica a gratidão muito grande pelos grandes atletas que, com as conquistas e a conduta pessoal que os dois têm, exemplares. Boa noite a todos. São dois grandes jogadores, né? Mas acima de tudo, duas grandes pessoas, né? Que marcaram uma geração aqui no Flamengo muito vencedora, que foram jogadores, acima de tudo, de grupo, né? Colocando sempre a qualidade deles em função do grupo. E são dois atletas que meio que são modelos, né, do que a gente pensa de grande jogador de futebol. Em momentos diferentes, né, o Rodrigo vai seguir sua vida, a gente deseja toda a sorte do mundo para ele, que ele seja feliz num novo ciclo. E o Filipe, que ele tenha nessa nova etapa da vida dele, né, que praticamente todo mundo já sabe, para ser um treinador, que ele tem muita capacidade, que ele seja muito feliz, né, que também realize um dia um sonho de, talvez, lá na frente, voltar ao Flamengo. Duas inconfidências, desculpa. Primeiro, lá dentro do vestiário, o Rodrigo Caio disse que se inspirava no Juan. Segunda, que o Filipe disse que vai parar de jogar e virar treinador porque em casa diz que a família dele diz que ele gosta mais do futebol do que da família, entre aspas. Eu disse para ele não ser técnico, porque a minha esposa fala a mesma coisa para mim. Boa noite, Tite. Boa noite, Juan. Fred Gomes, do GE. Globo. Tite, queria te perguntar, assim, eu sei que você já falou bastante desses caras assim, mas como é que é se deparar com uma despedida de um jogador como esse, Filipe Luís, que você tem tanto apreço, tanto carinho, e ver a torcida corresponder? Eu já não vi o Juan aqui há muito tempo, saber como é que funciona o trabalho com o Juan e com o Fabinho, César Sampaio, que você sempre cita essa turma aqui nas coletivas, e perguntar para o Juan, você deu uma volta olímpica aqui em 2019, né, quando você despediu contra o Cruzeiro, como é que é ver os caras que jogaram contigo, né, Rodrigo Caio, o próprio Filipe Luís, passarem por esse momento? Obrigado. Eu fico muito feliz assim de ver, não só no Flamengo, né? Esse final de semana eu vi o Hever, eu vi o Fábio Santos, jogadores que deram muito para os seus clubes, e essa mentalidade do futebol brasileiro vem mudando e me agrada muito, né? Eu passei 10 anos jogando na Europa, é muito comum isso lá, e a gente trazendo aqui para dentro do nosso país, eu fico feliz, né? Talvez aqui no clube, antes de mim teve o Júlio, né? Que iniciou isso, e comigo, depois o Diego Ribas, agora o Felipe. Mostra também o trabalho do Flamengo a longo prazo, né? Jogadores que ficam muito tempo no clube, que passam uma mentalidade vencedora no dia a dia. Sim, é muito bom para o clube ter esses momentos, homenagear os seus ídolos. E como a riqueza é importante, Rodrigo Caio, uma bandeira, Filipe Luís, uma bandeira, Fábio Santos, uma bandeira, Hever, uma bandeira, e uma cultura que também reverencia os seus grandes ídolos. Sim. Juan e Fabinho, antes com a direção toda, e está aqui o Bruno, que trouxe e contratou uma comissão técnica, e depois essa parte técnica, que ela é muito específica, desde os garotos da base, de saber, com o Gilberto junto, de saber as características individuais, de saber onde foi utilizado, de que posição, função ele exerce, mais especificamente o Juan, que tipo de treinamentos eram desenvolvidos. Então isso trouxe uma gama de informações que vocês não sabem o quanto era importante para que
conduz, aonde pode ser utilizado e de que forma o atleta também se sente mais confortável e onde atingir um melhor rendimento. Que sistema, que posição, função. Isso tudo o Rua trouxe de uma maneira muito rica, de quem tem um nível de conhecimento muito aprofundado, que estudou e precisa estudar, juntamente com um bunker de grande atleta. Aí tu traz na área administrativa, Bruno, o presidente e o Marcos, eles dão um suporte muito grande para que a gente possa desenvolver o trabalho. Gente, é muito difícil, cara. Nós temos 7 vitórias em 11 jogos, com nível de aproveitamento talvez maior do que o líder. Isso é muito difícil. Mas também fruto de um trabalho todo, de uma staff todo, e eu não falo aqui mais, eu poderia falar mais dos funcionários todos, mas que traduziram isso. Não fomos nós. Lá atrás que não fomos nós, não. Foi um conjunto da obra. Mas, na verdade, assim, esse suporte a gente dá para todos os treinadores, né? E aí depois o que o treinador aproveita com isso é um trabalho especificamente do treinador. Aqui. Tite, Juan, tudo bem? Boa noite, Pedro Torre, ESPN. Primeiro para o Tite, sobre, enfim, depois de toda essa despedida, houve um jogo também que o Flamengo teve que se preparar bastante. Queria que você falasse dessa sua opção por utilizar ali na direita Varela e Luiz Araújo. Por que dessa opção? Mais consistência defensiva? Achou que o lado direito ficou um pouco mais protegido? E, Juan, queria que você falasse um pouco, que a gente tem pouca oportunidade até de falar, o desenvolvimento do seu trabalho no dia a dia, até com a chegada do Tite e planejamento até para 2024, por favor. Primeira parte da pergunta, ela é tática. 2 externos em amplitude, 2 meias nos 2 bolsões, um pivô e um sexto jogador agredindo, que é um lateral de um lado construtor, o Felipe, ou que pudesse ser o Varela. Varela comeu a massa quieto durante 10 jogos. E por méritos do grande jogador que é o Mateuzinho, do grande jogador que é o Wesley, mas uma concorrência em alto nível. E a oportunidade ela surgiu para todos. Ele não foi, o Bielsa ligou para que pudéssemos liberar ele antes. E eu não podia, nem a direção não podia pela grandeza. Ele ficou aqui, comeu a massa. E ele entrou, acho, no finalzinho de um jogo contra... Me ajuda. Palmeiras. Contra o Palmeiras. Mas trabalhou. Sabe? Premia esse tipo de conduta. Excelência, ela é a repetição. E o cara e fez um grande jogo, como a equipe fez um grande jogo. Eu volto a dizer, que pena que ela não traduziu no placar a performance que ela teve. A minha função no dia a dia, assim, passa muito pelo que o professor Tite falou, né? Observações, análise de treinamentos e jogos, né? Da performance dos jogadores, do que dá certo, o que não dá certo, e levar essas informações para o treinador, para a diretoria, né? E também para os jogadores, né? Entender muito bem aquilo que o treinador quer, o modelo de jogo, o que ele pensa em cada posição e tentar dar esse suporte, esse apoio, né? Claro que participando dos vídeos, das reuniões, das palestras, com as comissões técnicas brasileiras, né? Por talvez já se conhecer de outras ocasiões, ou um pouco mais de confiança, eles conseguem me inserir mais no dia a dia, né, da comissão técnica, né, e com o professor Tite, né, desde já agradeço muito, mas tem acontecido isso, e está sempre à disposição para dar o suporte, não só para esses 3 pilares do clube, mas especialmente para o Flamengo, né, que o Flamengo se desenvolva, o Flamengo continue crescendo, não só a nível de conquista, mas como a nível de clube, né? Tem algumas coisas institucionais que eu também participo, a gente trabalha, campo de CT, outros departamentos, por eu ter sido formado no clube, ter terminado minha carreira no clube e conhecer como são esses processos, eu consigo também ajudar. Boa noite, Tite. Boa noite, Juan. Aqui atrás, Sidão Marinho da Litoral News. Juan, o Flamengo nesse ano passou por muitos desafios, né? Poderia conquistar vários títulos, acabou não conquistando nenhum. A diretoria foi muito criticada, a gente teve críticas a você, ao Fabinho, que são grandes profissionais, a gente sabe disso. Queria entender um pouco mais de você, que é um cara que conhece muito bem o Flamengo, tá no dia a dia do Flamengo há muito tempo. Qual foi o principal erro da temporada de 2023 para o Flamengo? E aí, em cima disso, eu pergunto para o Tite, porque já falei várias vezes, né, professor? Você chegou no Flamengo na panela de pressão.
você está muito perto de atingir o objetivo, que é a classificação para a Copa Libertadores da América diretamente na fase de grupos. Como você já visualiza esse jogo contra o São Paulo muito perto de atingir esse objetivo que você sempre disse que era o principal? Obrigado. Eu acredito que nós fomos um time muito irregular esse ano, né, a nível de apresentação, daquilo que todo mundo estava acostumado de ver o Flamengo. E quando você é irregular no Brasil, com tantos times competitivos, fica mais difícil conquistar os objetivos, né? Depois, claro, acarreta com demissões, você muda a metodologia no meio do trabalho, é difícil para todo mundo se adaptar, para os jogadores, para o treinador que chega, para o staff, mas eu vejo também que a gente está terminando o ano com um bom trabalho, bem encaminhado, né? Começar ano que vem com o mesmo treinador, com a mesma comissão, com essa mesma metodologia de trabalho, com certeza vai ajudar muito para que ano que vem a gente volte a conquistar os títulos, que é o nosso grande objetivo, pela grandeza do Flamengo. Eu fiquei com a sensação de que eu nutri ainda a esperança que poderia brigar na última rodada pelo título, te confesso. Porém, também não está definida aquilo que era o objetivo inicial quando nós sentamos, juntamente com a direção, naquele momento. E aí tu tem o sonho, mas tu tem o real. E eu sempre procurei o real. A gente nutriu na medida que encostou a possibilidade do título. O real, ele é a classificação direta para a Libertadores. Esse é ainda a confirmação. Boa noite, aqui à esquerda, Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Uma pergunta primeiro para o Juan, a respeito desse momento que o Flamengo vive, de terminar uma temporada de uma forma típica, sem um título, né? No início do ano foi muito cobrado pela questão do período estendido de férias ao clube. E você tinha dito até no aniversário do Zico, de 70 anos, que talvez quando os adversários estivessem cansados, o Flamengo talvez pudesse encontrar o auge da temporada para conseguir brigar por títulos. Queria saber se você acha que esse período realmente estendido acabou influenciando na temporada de uma forma geral. E ao Tite, hoje o Flamengo perde outros 2 jogadores daquela segunda geração de ouro, né? Você acha que ainda é possível o Flamengo continuar jogando naquele estilo funcional que você tanto elogiou, mesmo com outros jogadores agora? Ou é possível que o torcedor tenha que conviver com uma nova forma do Flamengo jogar, mesmo assim vitoriosa, a partir do ano que vem? Na verdade, sim, eu falei essa frase dentro de um contexto, né, que eu lembro bem que eu expliquei o ano 2022, que foi um ano bem cansativo, né, bem atípico, um ano de Copa do Mundo em novembro. Expliquei como seria o 2023, né, se a gente chegasse em todas as competições, seria um ano de recorde de partida. Dentro de um objetivo de uma temporada, é sempre você chegar na reta final bem, mas quando você chega com o terceiro treinador, é sinal que as coisas não aconteceram bem. No futebol você não tem como se destacar o físico do tático, do técnico, né? Nem sempre o time que está perdendo corre menos do que aquele que está ganhando, pelo contrário, muitas vezes, e mostra que realmente não deu para chegar. Até porque, assim, com o Tite, na reta final, a gente também buscou muito ponto e poderia ter até ganho o campeonato, né? Mas, mesmo assim, o objetivo nosso da temporada, que era ser mais regular e jogar bem o nosso futebol, a gente não conseguiu. A parte defensiva de uma ação, ela é parecida com a de 2019. Era Rafinha e Felipe Luiz. Nós temos tendência, quando é Mateuzinho, quando é Varela, exatamente a mesma. A parte ofensiva, ela trouxe com o Pedro, de 9, a utilização, e não porque eu queira, mas porque o grupo estava assim formado e pelas características individuais, 2 flechas do lado. Ele é Cebolinha, ele é BH, ele é Luiz, eventualmente um articulador, Gerson, Everton Ribeiro, às vezes Vitor Hugo. Então tu tem versatilidade nas utilizações. Então o desenho tático ele passa por aí. Os amigos, a gente vai encerrar para trazer o Felipe.
Última pergunta. Boa noite, Tite. Boa noite, Juan. Hugo Romariz, do SBT Esporte Rio. A minha pergunta vai para o Tite, porque o Felipe Luiz falou algumas vezes sobre atuar no meio de campo. Com o último técnico, ele chegou a atuar e falou que precisava de um jogo apenas. Chegou a comentar isso com você também nessa despedida, dele ter esse jogo no meio de campo? Obrigado. Ela está linkada na resposta que eu dei anterior. A nossa fase ofensiva, ele é de um lateral articulador, construtor. É o Felipe de um lado, o Mateuzinho, o Varela do outro. E, eventualmente, a gente tem o Wesley que pode utilizar na amplitude. E aí, a gente utilizou o Felipe Luiz, isso já dentro da seleção brasileira, fazendo um articulador. E eles brincam até com ele, vou dizer, vira pé, porque ele esconde o passe até o último momento e a qualidade que ele tem. Quem vê o gol que nós temos contra o Fortaleza vai entender a assistência que ele dá. Eu acho que o Pulgar abre a perna no gol do Pedro, então é um jogador que tem uma qualidade técnica incrível e só desejo que ele tenha muita luz na sequência da vida dele. É isso, obrigado, Tite, obrigado, Juan.